pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
meus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus para falar um pouco da sua palavra. Ontem, no culto, nós chegamos a mencionar que falaríamos hoje sobre Jesus. Quem é Jesus? Antes de iniciarmos essa que para mim é uma meditação, no qual a gente vai fazer com que a gente repense, né,
um pouco do sentido do que é Jesus para a nossa vida, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai de infinita e eterna bondade, em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por me manter até aqui, te agradeço por manter a tua igreja até aqui, Senhor. Te peço, Senhor, que seja conosco, Senhor, nesta semana que já se iniciou, suprindo a nós tudo aquilo que necessitamos, ó Pai. Todos os nossos projetos, tudo aquilo que temos planejado para essa semana, venha ser realizado conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Seja conosco, usa-me, Senhor, grandiosamente na ministração da tua palavra e que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor representa na vida de cada um de nós. Muito obrigado, te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se formos procurar na Bíblia, nós vamos encontrar vários exemplos de quem é Jesus. O livro de Daniel, no capítulo 9, vai falar sobre Jesus. No livro de Isaías, capítulo 9, vai falar sobre Jesus. No livro de Isaías 49, vai falar sobre Jesus. E vai falando de um Jesus que ainda viria a acontecer, né? O Messias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O próprio Jesus está dizendo que ele é o Alfa e o Ômega. Todos sabem que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto. Então ele é o início e o fim. Ele mesmo continua falando isso neste texto, que ele é o princípio e fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro, onde todas as coisas surgiram, e ele será o último, onde todas as coisas se findará, para uma nova era, para um novo momento. Vamos abrir agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João também fala quem é Jesus. Ele diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o próprio Verbo era Deus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que iniciou a fundação do mundo e que vai terminar. E você? Quem é Jesus para você? Você verdadeiramente ama a Jesus, como muitas das vezes nós falamos? Será que amamos verdadeiramente a esse Deus tão maravilhoso? Eu queria fazer um parênteses aqui sobre o que é amor. Muitas das vezes nós amamos uma coisa e declaramos, eu amo isso, eu amo aquilo. Quando a gente vai falar sobre alimento, eu quero pegar o exemplo aqui do peixe, né? A gente às vezes diz, eu amo peixe. Será que verdadeiramente nós amamos o peixe? Ou amamos a sensação que o peixe nos dá ao ingerirmos ele? Porque quando a gente pega o peixe, nós vamos limpar o peixe, vamos cortar o peixe no meio, vamos tirar tudo que tem dentro do peixe, vamos preparar o peixe, vamos fritar o peixe, assar o peixe e vamos comer o peixe. Eu te digo, se verdadeiramente nós amássemos o peixe, nós, ao pescarmos, nós o devolveríamos para o mar e deixássemos ele ir. Na realidade, o amor que nós sentimos pelo peixe
é a sensação prazerosa que o peixe nos dá ao nos alimentarmos dele. Amor é se doar. O verdadeiro amor, ele é expresso pelo desejo de dar a outra pessoa. Eu queria fazer um outro paralelo aqui neste momento. Imagine você, se um casal, ao resolverem se casar, né, ficaram noivo. E no momento do noivado, eles entendem e tomam a decisão de que eles estão entrando, né, naquele negócio, naquela união, naquele relacionamento, com a intenção de não ser feliz. É isso mesmo. Eles estão entrando naquela união com a intenção de não ser feliz. Mas pelo contrário, sim, fazer o cônjuge feliz. Imagine se o noivo pensa dessa forma e a noiva pensa dessa forma. Que eles estão entrando nesse relacionamento, não para serem felizes, mas sim para fazer o seu cônjuge feliz. Teremos a noiva fazendo de tudo para levar felicidade ao seu cônjuge e teremos o noivo fazendo de tudo para levar a felicidade. Então, no final das contas, os dois seriam felizes. Jesus, ele entra nesse relacionamento em nossa vida com esse propósito. Ele não espera ser feliz, e sim nos fazer feliz. Mais uma vez eu te pergunto, quem é Jesus para você? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. Diz assim: vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos abrir também em Romanos, capítulo 3, verso 23, um texto muito conhecido por todos nós. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e afastado, demitido, retirado da glória de Deus. Um dia não éramos nada. Um dia foi nos tirado a glória de Deus, a presença de Deus. Por quê? Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. E Jesus vem, entrega a sua vida por amor, sem esperar nada em troca, para que pudéssemos nos relacionarmos de novo com Deus. Mateus, capítulo 27. Eu peço que você possa nos acompanhar nesse momento. Mateus 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que simbolizava o véu ali no templo? O véu separava o santo do santo dos santos. O santo dos santos é onde ficava a arca da aliança, aonde ficava a presença de Deus. A presença de Deus era separado por um véu. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e totalmente puro, poderia entrar naquele local. Poderia sentir a presença de Deus. Quando Jesus morre, quando Jesus entrega seu espírito ao Pai, aquele véu que separava a presença de Deus para com o povo,
ele se rompe. E essa separação não existe mais. Aquilo que um dia não era nem povo, passa a se tornar povo. Aquilo que um dia teve afastado a glória de Deus, passa a partir desse momento ter a glória de Deus de volta. A morte de Jesus, ele nos aproxima de Deus novamente. A morte de Jesus nos traz de volta para a presença de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos no capítulo 5, no versículo 15, vai nos dizer assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O sacrifício do Senhor, esse dom gratuito que nós recebemos, nos aproximou de novo para com Deus. Se pela ofensa de um, tudo isso nos foi tirado, quando Adão e Eva pecaram, e tudo isso foi nos impedido de ter essa presença do Senhor, como eles tinham no jardim, eles caminhavam e estavam com Deus a todo momento, isso nos foi tirado. Mas através de um outro homem, através de um outro sacrifício, isso nos foi devolvido. Hoje temos acesso direto ao Pai, nada nos impede, não precisamos de intermediários, você não precisa do seu pastor, você não precisa do seu líder, você não precisa de ninguém, você tem acesso livre ao Pai. Na antiguidade, dependíamos de um sumo sacerdote para falar com Deus, para querer saber o que Deus queria de nós, ou um profeta. Hoje não. Deus é acessível. Deus fala contigo, Deus fala comigo. O pecado nos afastou de Deus, mas isso agora acabou. Ele levou sobre ele os seus pecados. Isaías 53, vamos abrir os versos 4 e 5. Isaías 53, os capítulos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, sabe por quê? Qual o motivo de Jesus ter que receber sobre ele as nossas dores, ter levado sobre ele os nossos pecados, ter levado sobre ele todas as nossas mazelas? Por quê? Porque era necessário que acontecesse tudo isso com Jesus. Porque era necessário que Jesus, ao vir ao mundo, precisava levar todos os nossos erros, todos os nossos males sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, vai nos responder. Ezequiel 18, versículo 4 diz assim: eis que todas as vidas são minhas, como o é a vida do pai, assim também a vida do filho é minha. A vida que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca, ele morre. Todo aquele que peca, ele perde algo na sua vida. Daniel, capítulo 12,
versículo 2, vai nos dizer: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Você quer isso para a sua vida? Você quer morrer em pecado e naquele grande dia ressuscitar para a vida eterna ou ressuscitar para o desprezo eterno? O pecado, ele nos faz morrer um pouco a cada dia. E Jesus precisava levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, para que pudéssemos ter a oportunidade de viver, para que pudéssemos ter a oportunidade de um dia ter uma vida digna. O pecado leva à morte. E por causa disso, Jesus precisou morrer. Jesus precisou levar sobre ele as nossas dores, as nossas falhas, as nossas transgressões, para que pudéssemos ter a oportunidade de um dia estar ao lado dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Isaías, de novo, no capítulo 53. Não sei se você percebeu, mas nós não lemos nenhum texto na abertura desta mensagem. Eu deixei para ler neste momento, para que a gente possa conhecer um pouco de quem é esse Jesus, quem é esse Messias que era tanto esperado pelo povo judeu e alguns ainda o esperam hoje. Falamos ontem na lição de um desses Messias que apareceu e que foi denominado por alguns rabinos judeus como Messias, e o que levou o povo a acreditar nesse falso mestre. A literatura nos diz que mais de 580 mil judeus morreram por acreditar que aquele homem era o Messias, que aquele homem era o escolhido de Deus. Tem outros Messias, né, que apareceram ao longo da história. E Jesus, ele nos alerta na sua palavra que muitos viriam em seu nome, muitos se declarariam Messias, mas muitos iam sofrer por causa disso. Isaías 53 diz assim, vamos ler todo esse capítulo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua vida na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus, o Messias. Isaías já está falando dele. Sem aparência, sem formosura, desprezado, rejeitado, ferido de Deus, oprimido, e etc, etc, etc. Poderia aqui colocar as várias características de Jesus. Tudo isso por quê? Tudo isso por amor, doação, dar sem esperar nada em troca. Você vai ouvir por aí, em alguns estudos, que Isaías 53 não está falando de Jesus, está falando do povo de Israel. Durante muitos anos, antes do aparecimento do Messias, Isaías 53, ele era entendido que verdadeiramente se falava do Messias. Depois de um tempo, depois da vinda, de Jesus Cristo, muitos estudiosos, e principalmente judeus, eles desacreditaram de Isaías 53. Não era possível. Até porque sabemos que muitos deles não acreditam até hoje que Jesus foi o Messias, já veio e vai voltar. Mas muitos deles também, se você procurar, estão se convertendo e acreditando em Jesus, acreditando que ele verdadeiramente foi o Messias esperado pelo povo de Deus. Muitos judeus hoje estão se convertendo e acreditando na palavra do Senhor. Amor, doação, dar sem esperar nada em troca. Eu faço mais uma vez a pergunta: quem é Jesus para você? O que você tem feito para ele? O que você tem feito para que o sacrifício dele tenha valido a pena? Como está a sua vida, o seu testemunho hoje? Como está o seu relacionamento com sua família? Com seus filhos? Com seu esposo? Com a sua esposa? Com seu genro? Com a sua nora? Com a sua sogra? Com o seu sogro? Eles sentem orgulho de você ou te querem longe? Qual o exemplo que você tem dado como cristão? Qual a diferença que Jesus fez na sua vida? Qual a mudança que Jesus fez na sua vida ao recebê-lo? As suas atitudes, as suas escolhas hoje vão moldar sua vida amanhã. Lembre-se disso. O que você faz hoje, você colhe mais na frente. O que você prepara hoje, você vai receber no futuro. Jesus levou sobre ele todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas dores, para que pudéssemos ter uma vida melhor, para que pudéssemos ter uma escolha. E qual é a escolha que você está fazendo no dia de hoje? Pense nisso, reflita nisso. Quem é Jesus para você?
Qual a mudança que Ele fez na sua vida? Qual a mudança que Ele tem feito na sua vida? Isso é para que possamos refletir e pensar. Covid-19 tem sido motivo para te afastar da presença do Senhor? Tem mudado a sua rotina? Na escola bíblica de sábado eu falei que antes do Covid-19 nós tínhamos uma rotina no sábado, né? Nós acordávamos um determinado horário, nos preparávamos porque tínhamos que estar aqui às 9 horas para a escola bíblica. Depois vinha o culto, a mensagem, terminava. Alguns tinham algumas outras atividades por fazer, uma visita ou um ensaio. O que você tem feito? O sábado de manhã agora, que estamos no meio da Covid-19, você tem mantido essa rotina? Pelo menos a rotina de acordar cedo e agora não às 9, mas às 9h30, sentar e estudar a lição junto com a sua liderança? Ou você tem deixado para ver um pouco mais tarde, porque vai estar gravado? Você mudou a sua rotina por causa do vírus? Você mudou a sua prioridade por causa do vírus? E se Jesus mudar a prioridade dele em relação a você? Como será a sua vida? Como será a minha vida? Não deixe que nada, nem mesmo um vírus, mude a rotina que você tem para com Deus. Deus é primordial. Tem que ser o primeiro em tudo em nossa vida. Amém? Que o Senhor possa continuar sendo a prioridade da sua vida. Não mude nada na sua rotina por causa de vírus ou por causa de alguém. Que possamos, nos momentos que estamos juntos, mesmo que de forma virtual, possamos estar em uma quantidade cada vez maior. Que você possa compartilhar esse vídeo com muitas e muitas outras pessoas, para que elas possam receber a palavra do Senhor. Talvez algum amigo, algum parente precise ouvir essa palavra. Talvez ela não esteja sendo direcionada para você, mas pode ser para alguma outra pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja com você, né? É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento. Depois da oração, nós vamos encerrar com um louvor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você tudo. Deus te dê a paz. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus de infinita e de eterna bondade. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento e por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, por ter estado conosco, Senhor, mesmo que de forma virtual. O Senhor tem estado conosco. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor não tem deixado faltar nada na vida de cada um dos teus. Muito obrigado, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê uma semana vitoriosa, Senhor. Nos guarde, Senhor, no momento que precisamos sair das nossas casas para ir trabalhar ou para fazer algo, para cumprir algum compromisso. Proteja-nos, ó Senhor. Livra-nos, ó Senhor, de toda e qualquer infecção, de todo e qualquer vírus, ó Senhor. Guarde-nos, proteja-nos, supra as necessidades dos teus servos, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um deles e sabe o que cada um deles estão necessitando. Muito obrigado, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podemos fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Eu venho sim, eu amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que eu quero, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo